A graça e a paz do Senhor Jesus aos irmãos, aos que estão aqui, os que estão também assistindo. Que Deus esteja nos conduzindo nesse instante, nesse momento, em adoração, em oração, que possamos engrandecer o nome do Senhor, que possamos abrir o nosso coração diante da sua palavra, diante daquilo que o Senhor tem a nos falar nesse dia de hoje. Vamos estar fazendo a leitura de um texto que se encontra nos colocando em oração diante de Deus. Só lembrando que os irmãos possam estar enviando o seu pedido de oração, que o irmão Gabriel vai estar fazendo a anotação, depois nós vamos estar orando pelos irmãos que se encontram enfermos, tá certo? Mas que os irmãos coloquem aí o pedido de oração, então nós vamos estar fazendo os louvores e depois estaremos orando pelos irmãos. O texto se encontra, que nós vamos fazer a leitura, se encontra em Marcos capítulo 8, versículos 27 a 30, diz assim: Então Jesus e os discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: Quem dizem os homens que eu sou? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros alguns dos profetas. Então lhe perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Pedro, sem tal coisa a seu respeito. Vamos estar nos elevando a Deus em oração sobre essa confissão de Pedro: Tu és o Cristo, a palavra de Deus hoje. Então que possamos estar colocando em nosso coração essa palavra: Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Vamos estar orando. Querido Deus e Pai Santo, nós te louvamos, nós te agradecemos, damos graças ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. A tua graça, a tua misericórdia, o teu grande amor em casa, apesar de todos esses problemas, essas dificuldades causadas por essa doença que tem assolado não somente esta cidade, mas o mundo inteiro. Apesar de tudo isso, tu tens sido gracioso para conosco, Senhor, porque mesmo assim nos concede estarmos ministrando a palavra para os irmãos que se encontram em casa. Temos sido tão beneficiados por tua graça e bondade. Temos vivido em uma geração, apesar de tantos problemas. Então nos ajuda, Senhor, para que possamos, com gratidão ao Senhor, com todo o nosso coração e alma, cultuarmos ao Senhor, te adorarmos por tudo que o Senhor tem feito por nós, por todos os privilégios e acima de tudo, porque o Senhor nos concedeu o seu Filho Jesus. Porque se não fosse Ele e aquilo que Ele fez por nós, certamente, para que o Senhor nos conduza nas orações, nos louvores e na Tua palavra. Desde já nós oramos a Ti, agradecidos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos estar louvando, vamos estar ministrando louvores e vamos estar assim, em seguida, prostrado aos teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida.
eu ouço a tua voz. Eu sinto teu mover aqui. Quero mais de ti, Senhor. Do teu poder, da tua unção, eu ergo as minhas mãos e clamo. Amado ser os rios desse amor. Derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser nos rios desse amor. Meu maior prazer é estar em tua presença. Ouço a tua voz. Eu sinto teu mover aqui. Quero mais de ti, Senhor. Do teu poder, da tua unção, eu ergo as minhas mãos e clamo. Derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser, os rios desse amor. Derrama a tua glória, derrama a tua Inunda o meu ser, os rios desse amor. Aleluia. Adoremos ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Adoremos ao Senhor. Glória a Deus. Escuta o meu coração, mas que o cego deseja ver a luz. Não quero viver longe da cruz. Cuida de mim, Senhor. Cuida de mim. Guarda o meu coração, o meu falar, o meu agir, e os meus pés
azeite em minhas mãos para servir-te como queres, para honrar-te, para honrar-te mais e mais e mais. A palavra que me fortalece. Quando é noite, quando o dia amanhece, Eu posso o teu amor. passa chuva, passa sol. Quando é noite, quando o dia amanhece, Eu posso crer no teu amor. passa chuva, passa sol. Ao teu lado eu não me sinto só. Tens o como a coça anseia por águas, por ti exulta o meu coração. Não quero viver longe da cruz. Cuida de mim, Senhor. Cuida de mim. Guarda o meu coração, o meu falar, o meu agir e os meus pés. Guia os meus pés. Põe teu azeite em minhas mãos para servir-te como queres, para honrar-te, para honrar-te mais e mais e mais. Tua palavra que me fortalece. quando é noite, quando o dia amanhece, Eu posso crer no teu amor. passa chuva, passa sol. Ao teu lado eu não me sinto só. Tua palavra que me fortalece. Quando é noite, quando o dia amanhece, Eu posso crer no teu amor. passa chuva, passa sol. Ao teu lado eu não me sinto só. Nas montanhas, Senhor, eu creio, eu sei viver. Eu sei, meu Redentor vive. A criação é Testemunha da sua glória em mim. fortalece. Quando é noite, quando o dia amanhece, Eu posso crer no teu amor. Passa chuva, passa sol. Ao teu lado eu não me sinto só. A palavra que me fortalece. quando é noite, quando o dia amanhece, Eu posso crer no teu amor. passa chuva, passa Vamos estar daqui a pouquinho, vamos fazer mais um louvor, para em seguida estarmos orando, não é isso? Então, ainda dá tempo os irmãos mandarem seu pedido, coloca aí, o irmão Gabriel vai estar anotando e nós vamos estar em seguida orando, né? Vamos estar fazendo mais um louvor, vamos estar engrandecendo o nome do Senhor. Hoje é tempo
Deus. Em nós agora habita seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá esse lugar. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita seu Espírito, e sua glória encherá esse lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. É seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos estar nesse momento nos colocando em oração. Eu vou estar falando aqui o nome das pessoas, para que os irmãos em casa possam estar orando também por essas pessoas. Neide Bezerra, pela campanha de missões também, né, estaduais, e aí também por Dona Lena, né, mãe de Laudiele, minha sogra, também por Noemi, mãe do irmão Gleidson, tá certo? Que também está no hospital no Recife, né? E outros que talvez não foram lembrados, né? Mas que o Senhor conhece cada um deles. Então, vamos estar colocando diante de Deus a vida dessas pessoas. Querido Deus e Pai Santo, nós queremos nesse instante, em oração, colocar diante de Ti a vida de cada uma dessas pessoas, Senhor, a vida da irmã Neide Bezerra, que o Senhor esteja abençoando ela. O Senhor conhece as suas fraquezas e dificuldades, o pedido de oração que foi colocado em favor dela. Também eu te peço pela vida de Noemi, mãe do irmão Gleidson, que se encontra também enferma, Senhor, que o Senhor esteja visitando ela naquela enfermidade. Também Dona Lena, mãe de Laudiele, que o Senhor esteja visitando ela, dando força a ela, meu Deus, diante de tudo isso que ela tem enfrentado. E todos aqueles irmãos que se encontram doentes, tu conheces cada um deles, ó Deus, Senhor, que o Senhor cuide de nós. Mas nós cremos que a tua bondade, a tua graça, ó Deus, é mais do que suficiente para nós, com ousadia, nos aproximarmos do trono da graça e clamarmos a Ti, ó Deus, que o Senhor esteja curando, trazendo milagres, trazendo, ó Deus, aquilo sobre estaduais,
que o Senhor abençoe todas as igrejas que têm participado dessa campanha, que o Senhor abençoe todos os missionários que têm participado, todos os irmãos que hão de contribuir, que o Senhor possa abençoar a todos. Senhor, desperta o teu povo, ó Deus, seja com toda a tua igreja, para a tua glória. Nos visita, ó Deus, nos visita sempre, a cada momento, pois precisamos que o Senhor seja conosco, que o Senhor esteja presente em nossas vidas, Senhor. Nós necessitamos do teu Espírito, ó Deus, como o Senhor veio no acontecer em nós, nos despertando com um desejo ardente de santidade, de busca pelo Senhor, de viver para a tua glória e para o teu louvor e proclamar a tua palavra. Desde já te agradecemos por tudo, meu Deus, porque sabemos que o Senhor conhece a cada um, ó Deus, dos que apresentamos aqui ao Senhor em oração. O Senhor conhece cada um de nós e o Senhor sabe do que nós precisamos. A tua palavra diz que antes que nós venhamos a apresentar ao Senhor, o Senhor já conhece todas as nossas, um desses pedidos, teu nome seja engrandecido diante de tudo isso. Em nome de Deus. Volta de Marcos, está levando aqui a palavra que vamos estar continuando do texto onde nós lemos no início, onde nós vimos a confissão de Pedro diante da pergunta que o Senhor Jesus levanta sobre o que as pessoas achavam dele, pensavam dele, e também sobre o que os próprios discípulos pensavam acerca dele, do próprio Cristo. E aí nós vimos que a confissão de Pedro foi: tu és o Cristo, e como Mateus diz, o Cristo de Deus, né? O Messias, né? Para que os irmãos possam entender, que quer dizer Salvador, mas o nome Messias e o nome Cristo tem o mesmo sentido. O sentido é grego, né, na linguagem entre os gregos e também entre os judeus, são pronúncias de lugares diferentes. Do 31 ao 38, e aí que os irmãos possam estar acompanhando, diz assim: então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem fizesse muitas coisas. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Mas Jesus, porém, voltou-se dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, que daria o homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Amém? Do versículo 27, nós percebemos que Jesus estava saindo do território dos gentios, né? Ele estava chegando próximo os dias da morte de Jesus, então ele estava saindo do território dos gentios com os seus discípulos, né? E estava seguindo para Jerusalém, aonde ele teria que enfrentar as autoridades, né, que estavam já planejando matá-lo. Então ele já estava indo para Jerusalém para ali enfrentar muito sofrimento que aguardava ele, certo? Então eu sabia que as pessoas estavam
confusos a respeito de quem ele era, apesar de terem visto ele fazendo o que viram, né? Fazendo milagres e prodígios e tantas coisas. Irmãos, por causa de interpretação errada das Escrituras, certo? Quando nós percebemos que Jesus olha para os discípulos e pergunta para eles: quem dizem as pessoas, ou quem dizem os homens que eu sou? Né? É lógico que Jesus não estava interessado simplesmente em saber o que as pessoas pensavam dele, porque as Escrituras vão dizer que ele bem sabia o que os homens pensavam. Então ele sabia o que os homens pensavam. Mas o que Jesus queria aqui com a sua pergunta era trazer para os discípulos, né, provocando assim algo da parte dos discípulos que eles iam falar, que ia trazer Jesus, ia levar Jesus a ensinar algumas coisas, tanto a respeito dele mesmo, como também a respeito dos seus seguidores. Então, a resposta que os discípulos dão a respeito do que o povo estava pensando de Jesus, mostra que havia uma grande confusão no meio do povo sobre quem Jesus era, porque o texto vai dizer que uns diziam que Jesus era João Batista já tinha sido morto nessa altura, então muitos acreditavam que João Batista tinha voltado, tinha ressuscitado, né? Outros diziam que era Elias, né? Outros diziam que Jesus era um dos profetas, né, que havia de vir. Mas aí os discípulos, eles reconheciam quem Jesus era, né? Quando eles dão a resposta sobre a questão da confusão das pessoas acerca de quem Jesus é, o Messias, o Cristo, mesmo também. O que eu penso de Jesus? Quem Jesus é para mim, aliás, né? Afinal de contas. Então a resposta dos discípulos, né? Pedro dá a resposta, mas percebemos no texto que ele estava representando os discípulos, certo? Então a resposta deles passa a mostrar que eles entendiam e criam que Jesus era o Messias, porque o texto, ou seja, Cristo ou Messias, como alguma tradução vai trazer diferente, que quer dizer ungido, pede para que eles não digam nada a ninguém. Nós vamos entender que essa confusão das pessoas que existia acerca de quem Jesus era, é porque, na verdade, as pessoas esperavam pelas profecias do Antigo Testamento a vinda do Messias. As pessoas sabiam que ia vir da descendência de Davi, que ia se assentar no trono, e também dizia que o seu reino ia ser glorioso, ia durar para sempre. Ele ia trazer liberdade para o cativo, ele ia libertar os escravos, ele ia trazer saúde para os enfermos, ele ia trazer liberdade para o seu povo, ele ia salvar acerca da vinda desse Messias. Já tinha se passado 400 anos, desde as últimas profecias em Malaquias acerca daquele que ia vir para nós sabemos que existia uma expectativa muito grande. Mas observe uma coisa: naqueles dias as pessoas costumavam observar muito as profecias que diziam respeito ao filho de Davi no seu governo glorioso e majestoso. Então o que acontece? Eles esqueceram que nas Escrituras do Antigo Testamento, as profecias a respeito do Messias não falavam apenas sobre o seu reino glorioso, mas que também falava do seu sofrimento, como o Salmo 2, né? Como Isaías, que é o profeta que mais vai falar do sofrimento de Cristo, e outros salmos que vão falar sobre tantas outras profecias que existiam acerca do Messias, de tal maneira, irmãos, que eles diziam de glória, libertar Israel, que Israel nos dias, né, estava vivendo sob o domínio de Roma. Desde então, desde os dias que eles foram libertos do cativeiro da Babilônia, eles passaram a viver dependendo, politicamente dependendo de outra nação, sempre. Depois do cativeiro da Babilônia, Israel nunca mais foi livre, politicamente falando. Sempre tinha uma nação dominando eles, né? E aí o que acontece? Houve uma confusão muito grande,
porque se falava que esse Messias ia vir no reino de glória. Então eles tinham uma visão de um Messias político, um Messias que ia vir com glória e majestade, politicamente falando, ia tirar o poder de Roma, ia devolver para Israel, e ali ia voltar o reino glorioso, como nos dias de Davi e de Salomão. Mas eles esqueceram que as profecias diziam que o seu reino ia durar para sempre. Então não podia ser um reino político, não podia ser um reino passageiro. Quando Jesus estava sendo julgado, ele disse: o meu reino não é deste mundo. Ele deixou bem claro. Então houve uma confusão muito grande por causa disso. Então Jesus pergunta para os discípulos, o que o povo estava pensando, e a resposta mostra a confusão. E Jesus pergunta: mas e vocês, o que vocês pensam de mim? Então eles entenderam: tu és o Messias, tu és o ungido de Deus. Mas o problema é que mesmo os discípulos de Jesus, irmãos, eles ainda estavam muito influenciados pela interpretação errada que existia naqueles dias acerca do Cristo, ou melhor, a interpretação que entendia que o Messias ia vir apenas com poder e glória, porque eles não olhavam para o sofrimento do Messias, eles esqueciam essa parte. Então é por isso que quando ele diz: tu és o Cristo, Jesus pede para que eles não falem nada para ninguém, porque eles entendiam que quando o Messias viesse, o Messias que ia libertar Israel, então ia haver uma revolução no estado, no país, ia haver uma revolução, uma guerra. Então se os discípulos começassem a divulgar que Jesus era o Messias, então as pessoas poderiam talvez começar uma rebelião contra Roma, uma confusão, uma guerra, talvez, e tinha muitas pessoas seguindo Jesus nesses dias. Então, irmãos, nós percebemos que o entendimento errado deles, o entendimento falho das Escrituras, levou eles até o entendimento de Jesus, mas em parte ainda não estava correto. Eles entendiam que Jesus era o Messias, mas ainda não o Messias na visão que eles vieram a ter depois da morte de Cristo, depois do dia de Pentecostes, principalmente, foi aí que eles começaram a entender de verdade qual era o reino do Messias. Então eles passaram a entender, os olhos deles foram abertos a partir daí. E é por isso que o Senhor Jesus, ele vai continuar baseado nessa afirmação de Pedro, de que Pedro diz: tu és o Cristo, o Messias de Deus, aquele que havia de vir para libertar o povo de Deus, para trazer salvação, para trazer transformação de vida. Então Jesus, em cima dessa afirmação de Pedro, ele passa a ensinar algumas coisas a respeito desse seguidor de Cristo. A gente vê em João capítulo 6, quando multidão queria seguir Jesus admiradas, e João vai relatar que ele ação dos pães, Jesus diz: olha, vocês, na verdade eu digo, vocês estão me seguindo, não é porque vocês entenderam, viram os milagres e entenderam e creram, mas vocês estão vindo a mim porque vocês comeram pão e se fartaram. Então as pessoas estavam dizendo: esse realmente é o Messias, esse é o que vai trazer abundância de pão para nós, esse é o que vai trazer comida, vai trazer coisas, prosperidade, bens materiais. Esse era o pensamento que eles tinham acerca do Messias. Então veja o que Jesus ensina. Duas coisas bem interessantes que ele vai ensinar no texto que nós lemos. Ele vai ensinar sobre a necessidade que havia da cruz do Messias, ou a necessidade, que havia do Cristo, ou do próprio Jesus ir para a cruz como Messias de Deus, e como essa cruz está ligada também aos seguidores de Cristo. Então nós vamos perceber que a cruz era necessário para Cristo, e a cruz, que o texto vai dizer assim: ele a ensinar-lhes que era necessário se pelos escribas fosse morto, e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto, a primeira parte do versículo 32, e isto ele expunha, ou falava claramente. Jesus não somente passou a ensinar para eles agora a respeito da missão desse Messias, desse Cristo, de quem Pedro falou: tu és o Cristo.
Jesus passa a mostrar então a missão desse Cristo. Jesus está, na verdade, irmãos, buscando tirar da mente deles aquela visão errada que eles tinham de que ser seguidor do Cristo ia ser muita fartura, ia ser tudo fácil. Aliás, tem muitas pessoas que ainda pensam que seguir fácil, seguir ser discípulo ou Jesus é viver uma vida de prosperidade, de fartura, sem dificuldade. Jesus busca ensinar aqui exatamente o contrário. Primeiro ele diz: é necessário que vocês entendam, já que vocês creem que eu sou o Messias, como de fato eu sou, o ungido de Deus. Entendam primeiro o seguinte: uma coisa que vocês não sabem, que vocês não têm entendido, é que é necessário que o Filho do Homem, o Messias, que ele seja bastante, ainda seja morto, executado. Esse era o pensamento que os discípulos não tinham, e Jesus passa a dizer para eles: era necessário que o Cristo fosse morto e morto na cruz. Era necessário a cruz de Cristo, não por algum pecado ou culpa que ele tivesse, não também porque ele não pudesse se livrar dos seus inimigos, mas era necessário que Cristo fosse para a cruz por causa dos nossos pecados. Era necessário que o ungido de Deus sofresse todas aquelas coisas, não porque ele tem algum pecado, não é culpado, porque nós somos culpados. Essa é a verdade. O texto de Isaías vai dizer acerca dele, 800 anos antes: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Isaías 53, verso 4 e 5. Por isso era necessário que o Filho do Homem sofresse, fosse rejeitado e desprezado. Era necessário que o Cristo fosse rejeitado, humilhado, sofresse muito e fosse morto na cruz. Sabe por quê que era necessário? Porque está escrito em Hebreus 9, 2: derrama sangue, não perdão. Tirar o pecado do mundo, poderia propiciar, acalmar, deter a ira de Deus que ia ser derramada sobre nós, como aconteceu, como no dia de morra, que aquilo é apenas um exemplo do que vai acontecer no mundo. Ele pretendia simplesmente dar um sinal de algo muito maior que está por vir, o dia do julgamento final. Então, Isaías 53, verso 5 vai dizer: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, ou pelos seus ferimentos, pelo seu sofrimento, pela sua dor, nós fomos sarados, somos salvos. Era necessário por causa disso. É por isso que, irmãos, o diabo não gosta quando nós falamos verdadeiramente e com entendimento a respeito da cruz de Cristo. Ele não gosta, porque é exatamente a cruz de Cristo, ou Cristo na cruz, que salva o pecador. Então o diabo odeia a cruz de Cristo, porque na cruz de Cristo, por meio da cruz de Cristo, os pecadores podem serem salvos. E nós podemos entender também e perceber, como Paulo diz, que a linguagem da cruz é loucura para o homem que se perde. O homem natural, ele também odeia a doutrina, o ensino verdadeiro da cruz de Cristo. Se uma pessoa fala da cruz de Cristo de forma vazia, isso não vai espantar, isso não vai de modo nenhum levar o diabo a ficar com raiva, e também não vai levar ninguém no mundo, nem na igreja, nem em canto nenhum, a achar ruim. Mas se a doutrina da cruz de Cristo foi ensinada realmente como ela é, muitas vezes até muitos crentes passam a odiar essa doutrina. Sabe por quê? Porque a doutrina, o ensino da cruz de Cristo, ou melhor, a própria cruz de Cristo, vai revelar a perversidade e a malignidade do nosso coração. Essa ideia de que nós somos bons, que nós somos pessoas boazinhas, que só precisamos de um remendo, é mentira. A cruz de Cristo revela o quanto eu e você somos maus, o quanto nós somos culpados,
o quanto é grave os nossos pecados, mesmo que seja mentira, seja lá qual for o pecado, o quanto é grave, porque a cruz revela não só o amor de Deus, mas revela a gravidade dos nossos pecados, certo? A cruz revela a gravidade dos nossos pecados, porque o remédio para curar o homem dos seus pecados teve que ser o Filho de Deus pregado, crucificado no madeiro. Por isso que muitos odeiam esse ensino, porque a cruz revela não só o amor de Deus por nós, mas revela o quanto nós somos maus. Foi por causa dos nossos pecados. Ele é o remédio. Então o remédio foi um alto preço. O Filho de Deus pregado numa cruz, no madeiro, por causa dos nossos pecados. Então você percebe que a cruz revela realmente o quanto nós somos maus, o quanto nós somos culpados. Mas aí o homem, mesmo que o homem não convertido, o homem de verdade, eu contemplo essa cruz, como diz o hino, eu contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. É isso o hino que nós cantamos sobre a cruz, né? Queriam rejeitar a cruz de Cristo, eles rejeitaram de início eles rejeitaram. Então nós percebemos aí, no versículo 32 e 33, diz assim: e isto ele lhes expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltando-se e fitando os seus discípulos, repreendeu a e disse: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Entendam, irmãos, vejam, antes da vinda de Jesus, né, como eles estavam esperando que o Messias ia ser alguém glorioso e majestoso, eles não podiam imaginar, nem sequer imaginar, que aquele que ia vir com um reino glorioso e majestoso, ia ser morto, ia ser rejeitado. Jesus estava falando para eles da cruz dele, do sofrimento, das dores, das quais o profeta Isaías falou. Mas eles não podiam aceitar a cruz de Cristo. Eles não queriam aceitar que o Cristo que ir para a cruz, não por causa de pecado dele, nem de culpa dele, mas por causa de culpas nossas. Então, Pedro passa a repreender Jesus. O texto diz que depois que Jesus passou a ensinar para eles o que havia de acontecer com ele, ou seja, depois que Jesus passar a ensinar sobre a cruz, eles rejeitam. Pedro chama Jesus ao canto e começa a repreender Jesus. Imagine um discípulo repreendendo o seu mestre, como se o mestre não soubesse o que está dizendo, né? Então, eles mesmos, os próprios apóstolos ali, os discípulos que estavam ali, passaram a rejeitar aquela doutrina, como se quisessem dizer: não, Senhor, de jeito nenhum, e o Senhor vai reinar aqui, não vai ter sofrimento para o Senhor não, de jeito nenhum. Satanás, tanto em Lucas capítulo 4, como também em Mateus capítulo 4, este mundo, e eles não estavam entendendo isso, olhavam para a glória de Cristo, né? Eles não podiam suportar a ideia de que o Cristo que devia trazer melhoras para a vida deles, iria morrer. Eles esqueceram que as profecias falavam não só da glória do Messias, mas também falava do sofrimento. Eles olharam para a glória de Cristo, mas não olharam para a cruz de Cristo. E nós podemos perceber que existem muitas pessoas hoje assim. Pessoas que olham, que se dizem muitas vezes cristãos, seguidores de Cristo, mas que olham apenas para a glória de Cristo. Olham para a glória, olham para aquilo que Cristo é, no seu poder, na sua majestade, no que Cristo pode fazer, mas não olham para a cruz de Cristo. Entenda uma coisa, é impossível uma pessoa ser um cristão de verdade, um seguidor de Cristo, e fazer parte do seu reino, sem antes fazer parte, ou tomar parte com a sua cruz. É necessário primeiro que o homem passe pela cruz, que o homem veja a sua própria miséria ali na cruz de Cristo, percebendo e notando que
cada cravo, cada furada, cada chicotada, cada sofrimento do Messias revela a perversidade do meu coração. Se ele jamais vai se manifestar para mim se eu não passar primeiro para olhar para ele na cruz, porque é na cruz que ele revela tanto o quanto eu sou pecador, como também quão grande é o amor de Deus em ter amado grandes pecadores. Isso que com aquele pensamento errado, né? Com aquelas ideias erradas, eles terminaram rejeitando, né? Rejeitando a cruz de Cristo. E o apóstolo vai dizer que se é somente para esta vida que nós esperamos em Cristo, então somos os mais dignos de lástima entre todos os homens. 1 Coríntios 15, 19. Então, antes de olhar para a glória de Cristo e antes de desejar viver no reino de Deus, experimentar a glória de Cristo, você precisa primeiro passar pela cruz. Você primeiro precisa olhar para a cruz de Cristo. Agora, depois que Cristo fala sobre a sua missão como Messias, e depois que os apóstolos e os discípulos rejeitam, né, por influência de Satanás, que estava ali por trás de Pedro e dos outros, levando eles ao entendimento errado acerca de Cristo. E nós percebemos aqui que o entendimento errado acerca das Escrituras é uma grande brecha para Satanás trabalhar na nossa vida. Muitas pessoas têm sido instrumento do diabo sem nem sequer perceberem. Sabe por quê? Porque estão entendendo errado a palavra de Deus. Eles, por entenderem a palavra de Deus da maneira errada, eles rejeitam a cruz de Cristo, eles queriam rejeitar. E dessa maneira eles foram criados por Satanás, mas Jesus percebeu que por trás de Pedro, né? Então Jesus expulsa Satanás, deixa Pedro, porque Pedro é discípulo, mas expulsa Satanás. E como disse um certo pregador, temos que ter cuidado, porque às vezes nas igrejas as pessoas estão expulsando os discípulos e deixando Satanás, né? Nós percebemos então que depois que Jesus ensina acerca da missão dele, e depois que é revelado quanto os apóstolos estavam influenciados por aquele entendimento acerca apenas da glória do reino de Cristo, ele agora passa a trazer para os seus discípulos, né, o entendimento correto acerca do que é ser um discípulo de Cristo. Ora, se para o mestre vai ter uma cruz, não pode faltar uma cruz também para o cristão. É isso que Jesus passa a ensinar. É isso que nós percebemos. No versículo 34, ele agora vai falar sobre a necessidade da cruz do seguidor de Cristo. Ele falou que era necessário o Messias ir para a cruz, não por causa de pecado dele, mas por causa de pecado nosso. Mas agora ele passa a mostrar que é necessário que aquele que vai seguir o Cristo, o Jesus, também precisa e necessita de uma cruz, certo? Então no versículo 34, nós vamos perceber que ele diz o seguinte: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Vejam, se alguém quer vir após mim, jamais os discípulos iam pensar isso antes, porque entendam, para nós o símbolo de cruz, para nós não faz muito sentido não, em comparação com o que era para eles. Entendam que a cruz é um símbolo, não é de sofrimento não só, um símbolo de morte. Ninguém tomava a cruz, e quando eles assim, tome a sua cruz, quando eles tomam a sua cruz é porque a pessoa que ia ser crucificado, como aconteceu com Jesus, ele tinha que carregar a viga que ficava atravessando o pau, ficava um pau em pé da cruz, e o que ia ser crucificado, ele tinha que carregar a outra parte da cruz. Então, aquele que quer vir após mim, Jesus disse, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. E a cruz, irmãos, a cruz não é como algumas pessoas pensam, o esposo que bebe, né? Certa vez uma mulher chegou para mim e disse assim: olha, o meu marido, cheio de problema daquele jeito, eu acho que ele é a cruz. A Bíblia não diz, né? Jesus não diz que aquele que quiser seguir ele tem que tomar a sua cruz. Eu acho que meu marido, a dificuldade financeira, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. Primeiro porque quando Jesus diz tomar a sua cruz, negue-se a si mesmo,
tome a sua cruz. A cruz é símbolo de morte. O que Jesus está dizendo é o seguinte: se alguém quer ser meu discípulo, meu seguidor, ao contrário do que vocês estavam pensando, que aquele que vai ser seguidor do Messias vai ter do bom do melhor, vai viver uma vida de prosperidade, não vai ter dificuldade, vai ser só lazer, como diz o ditado nos dias de hoje. Jesus disse: não é dessa maneira. Assim como vocês estavam entendendo errado quem era o Messias e qual era a função dele e a missão dele aqui, vocês também estão entendendo errado qual é o papel daqueles que querem seguir o Messias. Do mesmo jeito que é necessária a cruz na vida do Cristo, do Messias, por causa dos pecados de vocês, também por causa dos pecados de vocês é necessário que cada um de vocês neguem-se a si mesmos e tomem a sua a si mesmo. Segundo, tem que tomar a cruz. Tem pessoas que não conseguem, mas e quer tomar a cruz, mas não quer negar a si mesmo. Como? Não tem como. Negar-se a si mesmo não é você simplesmente desprezar você mesmo, mas negar-se a si mesmo é você, como algumas outras traduções na linguagem de hoje vai mostrar, negar-se a si mesmo é você não buscar os seus próprios interesses. É você rejeitar os seus próprios interesses. É você não viver para a sua própria glória, para o seu próprio para o seu próprio bem. Somente quando um homem se esvazia dele mesmo é que ele pode tomar a cruz de Cristo. E tomar a cruz aqui, né? Como eu disse, é símbolo de morte. Sabia que ele veio para viver, para morrer, né? Para sofrer, para ser crucificado. Ele sabia que ele ia enfrentar. Tomar a cruz, alguma também vai dizer, está pronto para si mesmo e no a cruz é símbolo de morte, não é símbolo somente de sofrimento. Se você pensa na cruz como símbolo de sofrimento, só apenas de sofrimento, não está pensando certo. Porque na cruz não há somente sofrimento. No final de tudo é a morte, né? Então, temos que entender isso. É necessário negar nós mesmos, não buscarmos os nossos próprios interesses, não estarmos vivendo aqui para a nossa própria vida, para o nosso bel prazer. Nós temos que negar tudo isso, para podermos estarmos prontos para, se necessário, até mesmo morrer pela causa de Cristo. O Senhor passou exatamente a mostrar isso para os seus discípulos e para toda a multidão. Era necessário isso. Porque com aquele pensamento errado que eles tinham, irmãos, em Cristo, acerca do Cristo, visando apenas viver bem nesta vida, os discípulos estavam querendo salvar a própria vida deles. É como se ele dissesse: agora os problemas vão se acabar, as dificuldades vão acabar, porque o Messias, quando ele sentasse no trono, aí os problemas vão se acabar. Então, eles na verdade estavam pensando em salvar as suas vidas. É por isso que Jesus disse: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida, versículo 35 e 37, quem perder a vida por causa de mim, né, e do Evangelho, quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la. Que é a alma. Então, entendam. Quando eles pensavam apenas na glória de Cristo, eles estavam pensando no bem-estar. Coisas desta vida, que vive aqui em busca de melhoras nesta vida, essa pessoa está tentando salvar a sua vida. Mas ele disse que essa pessoa vai perder a vida. Agora, a pessoa que não em torno de qualquer outra coisa, mas em torno ou em troca da vida que Cristo tem para oferecer, essas pessoas vão ter a vida inteira. E aí ele diz que mesmo uma pessoa que conquistou mais território na terra e mais teve um reino que alcançou mais espaço no mundo inteiro, talvez tenha sido Alexandre o Grande, né, que chama. Talvez tenha sido ele. Mas mesmo que a pessoa conseguisse ajuntar todos os bens, as riquezas e os poderes desta vida,
não daria para ele tomar a sua vida de volta com toda a riqueza do mundo. Se um homem conseguisse ser o dono do mundo e de tudo que há no mundo, e ele assim perdesse a sua vida, tudo o que ele conseguiu não seria suficiente para tirar ele do inferno e levar ele para o céu. Nada poderia, né? Então o Senhor alertou dessa maneira: é impossível para um homem que perca a sua vida aqui, não importa o quanto ele conquistou nesta vida, ele jamais vai recuperar a sua vida. Jamais. E ele nos ensina dessa maneira, que só é possível, né, ter a vida verdadeira por meio de Cristo crucificado. Que para ter a vida verdadeira é necessário perder esta vida. Todo aquele que não esqueceu os seus próprios interesses nessa vida, que não estiver pronto para sofrer e morrer por amor de Cristo e por amor ao Evangelho, esse na verdade está se envergonhando de Cristo. E ele diz no versículo 38, que aquele que se envergonhar dele, aqui, quando ele não vier, quando o Filho do Homem vier, né, em sua glória, se envergonhar dele, né, diante do Pai que está no aqui. Pode buscar emprego, trabalho, e busca e arruma e consegue, mas terá, se um homem está vendo aqui para conquistar coisas, adquirir bens, para amontoar riquezas, se o homem está buscando aqui, mesmo que não seja dessa maneira, mas se ele busca os próprios prazeres, não importa, esse vai perder a sua vida, porque ele quer usufruir de uma vida que na verdade está para acabar. Então, devemos parar, o homem deve parar de correr atrás de tantas coisas, de lucros, de bens, de coisas, muitas vezes já tendo e correndo atrás de mais riquezas, de mais bens, de mais conquistas, buscando atrás e correndo atrás dos prazeres desta vida, de viver bem, de usufruir o máximo dessa vida, como muitos filósofos falam, que ensinam que tem que se aproveitar o máximo desta vida. E muitas pessoas, às vezes até cristãos, estão pensando assim: aproveitar a vida, porque quando morrer, acabou-se. Acabou-se não. Quando você morre, começa. Alguns filósofos ateus, ou que não acreditavam, é que diziam que o homem tem que aproveitar. Por isso que Paulo utilizou essas frases de alguns filósofos para defender diante da igreja de Corinto a ressurreição. Isso é frase de alguns filósofos que diziam: não, aproveite a vida ao máximo. Quando você morrer, acabou-se. Que Jesus que aquele que quiser ter a vida verdadeira terá que perder a sua vida aqui, terá que estar pronto para morrer se for necessário, abandonar tudo que for necessário, entre um emprego e Cristo. Se chegar ao ponto de escolha Cristo. Entre uma pessoa, uma amizade, ou seja quem for, e Cristo, escolha Cristo. Entre o mundo e Cristo, escolha Cristo. Certo missionário que morreu pela causa entre os índios, chamado Dean Elliott, o pastor Montes um dia citou ele aqui. Dean Elliott, ele disse que não é loucura a gente perder o que a gente não pode salvar, para a gente ganhar aquilo que a gente não pode perder. Entendam? Todo ele, o homem já vai perder a sua vida. Então o homem olha para a cruz de Cristo e crê, e se dispõe a não somente sofrer pela causa de Cristo e pelo Evangelho, mas até mesmo a morrer e a evangelizar os índios, acho que índios Aucas, que eram, você vai perder a sua vida, isso é loucura. E ele diz: não é que eu não posso perder, que é a vida de Cristo. Então, irmãos, entendam, não vale a pena conquistas, bens, seja o que for, se Cristo não estiver em primeiro lugar na sua vida. Tudo será em vão. E muitas vezes nós temos que ter cuidado e analisar diante disso a nossa própria vida, porque muitas vezes nós estamos buscando bens e coisas e isso, só queremos as coisas, comprar do bom e do melhor, só queremos coisas de luxo, só buscamos essas coisas, mas quando se trata de viver uma vida de santidade, nós não somos tão rígidos. Somos rígidos para exigir a melhor cerâmica para casa, a melhor roupa para nós usarmos, o melhor carro, os melhores bens, os melhores móveis.
nós exigimos maiores e viver a verdade. Que quem está em primeiro lugar na nossa vida não é Cristo. Temos que ter muito cuidado. Então busque trabalhar até a sua vida. Busque. Mas busque, como Jesus disse, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Porque se você conquistar, seja lá o que for neste mundo, mas se naquele dia, Jesus, quando você se apresentar diante dele, ele disser assim, para recuperar a vida que você perdeu aqui. Então, com as palavras do Senhor, com o ensino do Senhor, nós percebemos que é necessário não somente nós entendermos que Jesus, o Filho de Maria, é o Cristo, o Filho de Deus, o ungido, o Salvador, mas que isso, nós também, diante disso, nós devemos entender que a missão de Cristo aqui foi sofrer e morrer, não porque ele era culpado, mas porque nós somos culpados. E dessa maneira contemplar a grandeza do amor de Deus e entendermos que seguir a Cristo implica em uma vida crucificada, em negarmos a nós mesmos e confessarmos Cristo, vivendo para a sua glória e para o seu louvor. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos sustente. Vamos estar encerrando nesse momento com um hino aqui, vamos estar Não Terá Fim, o nome desse hino. É um hino que fala que se somos cristãos, então já estamos crucificados com Cristo. Já morremos na cruz, fomos identificados com Ele lá na cruz. E assim, vamos viver para a glória de Deus. Para a tua glória, Deus, eu vou viver. Sou simples barro, nada sou, eu sei, mas estou aos pés. Miserável, morto, aqui nasci, e o teu nome não honrei, meu Deus. Mas graças, Pai, tocou-me, eu criei, pois tu me levaste, Pai, a ver Jesus, meu Rei. Eu já morri lá na cruz, ressuscitei em Jesus, unido estou com meu Redentor. Glória a Deus. Eu venci, pois eu morri pra mim. Só na cruz eu vou me gloriar. Só em Jesus, só em Jesus, só em Jesus. Eu já morri, eu já morri lá na em Jesus, unido. Oh, não terá fim, não terá fim. Molde-me a mim, és Deus, faz teu querer em mim. Quero viver aqui só pra Jesus mostrar. Eu já morri lá na cruz,
ressuscitei em Jesus, unido estou ao meu Redentor, terá fim, nele estou, não terá fim. Glória a Deus, não terá fim. Vale a pena nós nos entregarmos completamente ao Senhor e vivermos para a sua glória e seu louvor. Vamos orar, encerrando esse momento, esse culto. Deus querido e Pai Santo, nós te louvamos, te agradecemos por tua bondade e misericórdia, por teu grande amor, Senhor. Muito obrigado por tua palavra nas nossas vidas. Necessitamos e precisamos mais e mais aprendermos do Senhor, crescermos no conhecimento, termos mais sobre a sua missão, aquilo que Ele veio fazer, aquilo que a cruz revela, não só a grandeza do teu amor, mas também a grandeza dos nossos pecados, e assim podemos contemplar-te, ó Deus, por tão grande amor, e também que possamos entender a cada dia mais, que a nossa vida é crucificado com Cristo, aos seus pés, buscando sempre viver para a sua honra e sua glória. Nos ajuda para que o nosso agir, o nosso falar, que tenhamos isso no nosso coração, que o nosso viver, que em tudo, em nosso viver, nós possamos ter como alvo honrar e glorificar o teu Filho, honrar e exaltar o teu nome, santificar o teu nome, anunciando a tua palavra e vivendo de modo piedoso, para que em tudo e em todas as coisas tu sejas, Senhor, engrandecidos. Nós oramos a ti agradecidos por esse culto. Pedimos que o Senhor esteja abençoando cada um dos irmãos, os seus lares, cada um dos que estão assistindo. Abençoa, Deus,